Então, se você quer viver perigosamente, quer ter uma vida de aventura, eu acho que não existe uma vida com mais aventuras do que uma vida que segue a liderança do Espírito Santo. Olá, bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária. Deus tem um plano incrível para a sua vida. Mas para você tomar posse disso, você tem que correr o risco e confiar em Deus. Deixe-me separar um tempo para te encorajar e então voltarei para responder algumas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre assumir riscos. Porque uma pessoa que nunca está disposta a se arriscar, nunca vai conseguir fazer muito neste mundo aqui. E provavelmente vai acabar ficando muito entediada, sabe, com a sua vida. Uma das coisas que eu disse ontem à noite, quero que você não se esqueça, é que andar pela fé é dar o primeiro passo antes de você saber qual será o segundo. Meu Deus, eu já fiz tantas vezes isso, sabe, na minha vida. E depois de algumas vezes você vai se acostumando e já não fica mais tão assustado. Mas dar um passo de fé é você ir fazer alguma coisa que você não tem ideia do que pode acontecer. Mas você acredita de todo o coração que foi Deus que te disse para fazer. E eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando Deus começou a colocar no meu coração para ministrar um estudo bíblico em casa, eu tinha um emprego de tempo integral e eu ganhava tanto dinheiro quanto Dave, eu tinha um bom emprego e não tínhamos problemas financeiros. Mas eu não conhecia muito bem a Bíblia e então eu precisava estudá-la. E eu realmente não tinha tempo para estudar com um emprego de tempo integral e 3 filhos. E então, Deus começou a colocar no meu coração para sair do meu emprego. Mas eu era uma pessoa muito responsável, aquilo não fazia sentido para mim, porque eu podia colocar a calculadora de lado e ainda assim saber que as contas seriam maiores do que a nossa renda se eu não trabalhasse. E então, eu fiz o que nós fazemos várias vezes. Eu meio que barganhei com Deus. Eu saí do meu emprego de tempo integral para um de meio período. Vamos, você já tentou obedecer a Deus em meio período? Pela metade. Eu não quero fazer isso, mas que tal se eu fizer dessa maneira? Dessa forma eu ainda estarei obedecendo a você e eu ainda vou ter o meu plano reserva. Vamos, talvez Deus esteja querendo que alguns deixem de lado o seu plano reserva. E confiem nele totalmente. Então eu fui demitida do meu emprego de meio período. E eu não era o tipo de pessoa que era demitida, sabe? De um emprego, eu era uma boa funcionária. E, quero dizer, aquilo foi ridículo, eu não conseguia fazer nada direito. Naquele lugar, tudo que eu colocava a mão quebrava. E, quero dizer, foi uma loucura, então ficou claro que Deus havia bloqueado totalmente o meu caminho e queria que eu abandonasse aquele emprego e confiasse nele. Bem, honestamente, naquela época eu tinha que confiar em Deus para os sapatos dos meus filhos e todo mês ficávamos com $40 a menos para pagar nossas contas. E não era uma soma enorme de dinheiro que precisávamos, mas todo mês precisávamos que um dinheirinho extra aparecesse milagrosamente todo mês de algum lugar. Então eu dei esse passo de fé para fazer isso. E às vezes achamos que quando damos um grande passo de fé, que nossa, agora Deus vai me encher de recompensas e bênçãos imediatamente. Quero dizer, veja só o sacrifício que eu fiz. E mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer por mim amanhã. Bem, por 6 anos. Por 6 anos. Nós tivemos que literalmente crer em Deus. Quando você ouve que as pessoas dizem, eu confiei em Deus até pelas roupas de baixo, eu confiei em Deus pelas minhas roupas de baixo. Eu não sabia na época porque eu tinha que passar por aquelas coisas difíceis, mas agora eu sei. Porque eu posso te garantir que hoje precisamos de muito mais do que $40 por mês. Sabe, quando você está na TV em 2/3 do mundo, querida, a gente acaba com algumas contas para pagar. Os canais de TV não me amam e dizem, nós adoraríamos te colocar aqui de graça. Tem alguns, mas não muitos. E então, são 500 funcionários e prédios e escritórios em 8 países e por aí vai. Eu não tento olhar mais para o tanto que nós precisamos, porque isso só faria você querer desmaiar. Mas quer saber, todas as contas estão pagas.
O prédio está pago também. Nós nunca atrasamos as contas para as TVs. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E eu acredito que o que Deus manda, Ele mesmo paga. Mas eu acho que ninguém nunca fará nada de alguma magnitude sem passar por alguns testes, sabe? E então, você sai, aí você deu o primeiro passo. E agora está lá, e sabe, é difícil quando você está no meio de algo e você não sabe se deve ir em frente e não pode mais voltar atrás porque abandonou tudo e não tem mais para onde voltar e não está conseguindo chegar onde queria e você fica preso ali esperando que Deus faça o que só Deus pode fazer. Mas que te aproxima tanto de Deus, quando tudo que você precisa é depender dele. Então, se você quer viver perigosamente, quer ter uma vida de aventura, eu acho que não existe uma vida com mais aventuras do que uma vida que segue a liderança do Espírito Santo. E você pode não gostar de todos os lugares onde ele te levará, mas não ficará entediado. Se seguir a liderança do Espírito Santo, você não vai ficar entediado, porque ele é dessas pessoas criativas que aparecem com mais coisas do que você jamais conseguiria imaginar. Amém? E então, Satanás tenta nos atacar de várias maneiras diferentes, para nos impedir de tomar esses passos de fé e não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E uma das áreas que Satanás nos ataca mais do que em qualquer outra é em como nos sentimos sobre nós mesmos. E isto é muito sério. Eu quero te dizer que a maioria dos problemas das pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o seu problema é que você simplesmente não gosta de si. E muitas pessoas que não gostam de si nem sabem que não gostam de si mesmas. E elas colocam a culpa em outras pessoas. Bem, se você não fizesse isso, eu ficaria feliz. Se fizesse aquilo, eu ficaria feliz. Se você não fizesse aquilo outro, eu ficaria feliz. Sabia que se você conseguir ser feliz com quem você é, consigo mesmo, você conseguirá passar sua vida fazendo alguém feliz, em vez de ficar com raiva delas porque não estão te fazendo feliz? Amém? Então eu finalmente comecei a aceitar o fato de que na minha vida eu não era capaz de amar ninguém porque eu não amava a mim mesma, sabe? Eu não conseguia ser misericordiosa com os outros. Eu era muito legalista porque eu era legalista comigo mesma. Eu não recebia a misericórdia de Deus. E você não pode dar aquilo que você não tem. Uma das coisas que eu vou pedir para você fazer, como parte desta sua jornada aqui nesta conferência, é que você reflita um pouco sobre como você se sente sobre si mesmo. Você gosta de si mesmo? Você ama a si mesmo? Você respeita a si mesmo? Porque aqui está a questão. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre você. Vamos lá. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que os outros acreditam sobre você. E se você sabe quem você é em Cristo, então não tem que viver para agradar as pessoas. Satanás sempre ataca o nosso mérito. Ele ataca o nosso valor. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, este relato está em Lucas capítulo 4, por 2 vezes Satanás disse a ele: se você é o Filho de Deus... Bem, se você é o Filho de Deus, então por que você tem esses problemas? Bem, se você é amado por Deus, então por que Ele não respondeu às suas orações? Ele está sempre tentando atacar o nosso mérito e nosso valor, tentando nos fazer pensar que Deus não nos ama. Então, vamos falar só um minutinho sobre como a sua autoimagem afeta o seu futuro. Porque a aventura requer ousadia, e a ousadia requer confiança. E a confiança requer uma autoimagem saudável. Então, como você enxerga a si mesmo? 2 Samuel capítulo 9, versos de 1 a 8. E então Davi perguntou: ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? O que nós precisamos ver aqui é que Deus está dizendo: tem alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa do meu filho Jesus? Deus não é bom para nós porque merecemos, nós não merecemos.
Ele é bom para nós porque Jesus merece e nós acreditamos nele e somos co-herdeiros com ele. E ele disse: tudo que o Pai tem é meu e tudo que é meu eu dou a vocês. E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba. E eles o levaram até Davi. O rei lhe disse: você é Ziba? E ele disse: eu sou o teu servo. E o rei perguntou: há ainda alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus para com ele? E Ziba disse ao rei: ainda há o filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos seus pés. Agora, há uma história por trás, não vou me aprofundar muito. Ele, na verdade, havia caído da escada quando Saul e Jonatas morreram e foi anunciado que Davi se tornaria o rei e as pessoas estavam com medo. E ele caiu e foi assim que ele ficou aleijado. Mas bem, ali estava aquele rapazinho que era neto do rei Saul. Ele era filho do melhor amigo do novo rei. Mas ele passava a vida escondido em um lugar chamado Lodebar. Alguém aqui já morou em Lodebar? Tentei achar uma forma legal de dizer isso e saiu assim. Bem, eu já morei lá no bar uma vez, sabe? Você consegue imaginar eu saindo lá do bar, deprimida porque a vida era muito ruim? Graças a Deus eu não estou mais lá em Lodebar. Amém? E o rei perguntou: bem, onde ele está? E Ziba disse: ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi ordenou e o trouxeram da casa de Maquir, filho de Amiel, que era de Lodebar. E então Mefibosete, filho de Jonatas. Cara, esse povo tinha uns nomes estranhos, não é? Veio para Davi e se prostrou e prestou homenagens. E Davi disse: Mefibosete, ele respondeu: eis aqui o teu servo, agora veja isso. E Davi lhe disse: não temas, pois te mostrarei bondade, e por causa de seu pai Jonatas, eu te restituirei toda a terra de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. E ele prestou homenagem e disse: quem é esse teu servo, para que você deva mostrar consideração por um cão morto como eu? Aqui está o verdadeiro problema. Era a própria autoimagem pobre que ele tinha dele que o impedia de ir ao palácio e de entrar lá com ousadia e dizer: eu sou neto do rei Saul, Jonatas era o meu pai e eu tenho direitos. Quantos de vocês, porque têm uma imagem ruim de si mesmos, nunca chegam com ousadia diante do trono? Se achegue com ousadia diante do trono, diz a Bíblia. Bem, Deus, se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo, tente manter essa palavra fora das suas orações, porque a palavra só significa apenas o suficiente para sobreviver. Bem, Deus, se você me ajudar só esta noite, eu não quero que o Senhor me ajude só esta noite, eu preciso da ajuda de Deus cada momento, em todos os dias da minha vida. Se você me livrar dos problemas só desta vez, Senhor Jesus, não, você vai ter mais problemas amanhã, e depois da manhã, e no dia seguinte, e vai precisar de ajuda lá também. Então, por que não admite e diz: Deus, eu preciso da sua ajuda em todos os dias da minha vida. Por favor, não me deixe nem por um segundo, porque eu preciso de você. Preciso de você. Você precisa ser um pouco mais ousado. Se você quiser receber muito de Deus, você precisa pedir muito.